Pronto. Ok. Beleza, está funcionando de novo aí, pessoal? Já está na tela de apresentação, Marcelo. Tá bom, tá bom. Eu vou só parar aqui só para poder desbloquear a reunião, pessoal. A gente já volta. Feito. Beleza, então tá. Tá aparecendo na tela aí de novo? Para mim, sim, tá aparecendo. Então tá. Beleza, pessoal. Então vou colocar de novo todo mundo no sem som e a gente recomeça. Então, um ponto super importante é os estágios que a gente tem em relação ao aprendizado. Isso aqui, acho que a primeira vez que a gente viu foi num curso de um australiano, o Chris, e me chamou muita atenção e quis trazer isso de volta para cá para a gente analisar junto. Então, o primeiro nível que a gente tem é o nível de incompetência inconsciente, que é eu não sei que eu não sei de alguma coisa. Isso também acontece no primeiro momento do planejamento. A gente tem coisas que a gente não sabe, que a gente desconhece. Quando a gente começa a entender que há algo que a gente não conhece, a gente entra numa incompetência consciente. Essa incompetência consciente nos mostra que a gente tem que aprender, que a gente tem que se aprofundar sobre aquele tema, ou se aprofundar sobre aquela estratégia, ou sobre algo que a gente precisa para evoluir. Quando a gente consegue fazer aquilo, a gente aprende a fazer aquilo, mas a gente ainda precisa se concentrar, precisa pensar para fazer aquilo, a gente está num nível de competência consciente. E depois que a gente executa isso de uma maneira contínua, a gente finalmente tem a competência inconsciente, que é quando a gente começa a executar de uma maneira mais automatizada. No planejamento estratégico, isso acontece sempre também, porque o planejamento estratégico ele não é algo que vai ficar no papel, ele não é algo que vai funcionar com uma só pessoa. Então, sempre quando a gente estiver planejando, a gente vai precisar entender que todas as pessoas que receberem aquela informação, que contribuírem para aquela informação, vão precisar obrigatoriamente passar por esses 4 estágios para poder ter entendimento e para que aquele plano estratégico se torne maduro, se torne conhecido por todos e possa ser executado. Bom, outra coisa que também é um princípio básico é a perspectiva. Então, nem sempre o que para uma pessoa é positivo, para outra pessoa seja positivo também. Nem sempre o que a gente acha que é uma boa estratégia, para outra pessoa vai ser uma boa estratégia. Então, quando a gente está fazendo um planejamento macro, uma coisa que é complexa, a gente tem que sempre lembrar que várias formas de interpretar vão existir e isso vai interferir em como o grupo vai se comportar. Mas a gente tem que sempre respeitar, certamente, a opinião e certamente a outra, e tentar se colocar também na outra perspectiva, né? Para que não exista problemas de comunicação. Pessoal, só coloca no mudo aí de novo, por favor. Dê uma conferida quem não está no mudo. Obrigado, Manu. Bom, por último, um princípio aí de administração, princípio de Pareto. Ele diz que para muitos eventos, 80% dos efeitos, eles vêm de 20% só de causas. E isso é muito importante que a gente pense para poder detectar o que realmente é primordial para fazer um plano estratégico. Não adianta a gente querer fazer tudo e não adianta a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo, óbvio, e não adianta a gente não prestar atenção ou não definir o que é mais importante. Se a gente não definir o que é mais importante, a gente vai perder tempo com o que é menos importante ou o que causa menos impacto ou é menos relevante. E isso vai fazer com que a gente não consiga chegar aos nossos resultados. Então, a gente precisa prestar muita atenção nessa relação aqui de Pareto, porque 20% das causas causam 80% das consequências. E isso traz um grande impacto em qualquer projeto. A gente precisa realmente entender e prestar muita atenção nesse conceito para que a gente consiga também
perceber que muitos fatores justificam o tempo gasto lá, e aí é investimento, e outros fatores não justificam, e aí realmente é gasto e desperdício de tempo. Ok? Bom, vou ir seguindo, tá, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida aí, só abre o microfone e interrompe, sem problema. Então tá, primeiro passo aí, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar quando a gente for fazer qualquer análise ou qualquer planejamento? A gente tem que fazer uma análise macro do ambiente. A ferramenta acho que é a mais conhecida, uma das ferramentas mais fáceis que tem de se utilizar, é a ferramenta que se chama SWOT. Ela basicamente é dividida aqui em cima entre fatores positivos e negativos, que são esses quadrados superiores. Esses são fatores que são internos, essa linha de cima. E aqui na linha de baixo são os fatores que são externos. No lado esquerdo a gente tem os fatores que são positivos e no lado direito os fatores negativos. Bom, o S vem em inglês, né, SWOT. Então o S traduz em forças. São as características que fortalecem o clube, que são as características que já existem internamente no clube ou na equipe e que são as principais vantagens competitivas que devem ser analisadas. Perguntas que podem nos dar essas respostas. Quais são as melhores atividades ou quais são os nossos melhores processos no clube? Quais são os nossos melhores produtos? Quais são os nossos melhores recursos ou as melhores vantagens que a gente tem competitivamente? Feita essa análise, a gente tem que analisar quais são nossos pontos fracos, quais são as fraquezas, ainda internamente. Nessa análise interna, a gente determina quais são as fragilidades do clube, da equipe e as desvantagens ou os pontos fracos. Por exemplo, os nossos técnicos ou nossos gestores, o nosso pessoal está realmente capacitado para as tarefas que eles têm que fazer. E essa capacitação ela independe se é uma capacitação interna ou externa, mas a capacitação em relação ao que a gente realmente espera que aquelas pessoas cumpram, né, executem. Outro ponto importante é se os nossos recursos eles são realmente de qualidade. Tem o nível necessário que a gente quer, tem o nível que a gente necessita para os nossos atletas para executar ou para os técnicos executarem as tarefas deles. Os nossos processos são confiáveis, a gente entende o que deve ser feito. Esse processo ele é contínuo, ele está bem estabelecido, ele tem início, meio e fim. Tudo isso é muito importante. E também, outro ponto é se a gente conhece os nossos desafios. Conhecer os desafios faz com que a gente também perceba melhor as nossas fraquezas e as nossas forças ou as nossas fortalezas. E isso é uma pergunta muito importante que deve ser feita sempre quando a gente faz alguma análise interna, né, no nosso ambiente, no nosso clube. Bom, depois disso a gente vai para uma análise dos fatores externos. Fatores externos é tudo que está fora do nosso ambiente ou fora do nosso controle. Na parte positiva dos fatores externos, a gente tem as oportunidades. Oportunidades a gente entende como sendo os fatores que, usando as forças que a gente tem, podem ser oportunidades para melhoria ou conquistas. Então, eles não é uma fortaleza, não é algo interno, mas a força que a gente tem internamente pode ser utilizada para acessar essa oportunidade. Se a gente tem uma oportunidade, mas a gente ainda não tem como chegar até ela não é uma oportunidade real. Ela pode ser uma oportunidade, mas aí não vale a pena ser listado, porque pode ter milhares, aliás, existem milhares de oportunidades. Não adianta a gente ficar fazendo aqui um livro de oportunidades, sendo que a gente tem poucas fortalezas para alcançar aquelas oportunidades. Bom, o que pode ser perguntas que sejam interessantes para a gente responder isso? Se existe algum nicho especial, algum lugar especial para captar atletas que a gente consiga acessar, que a gente já não acesse. Se existe alguma competição que seja relevante para conquistar, que cause um impacto no clube ou um impacto em patrocinadores. Se tem alguma linha de incentivo para financiamento. Ou se existe algum parceiro que possa potencializar o nosso projeto e que seja uma oportunidade também de executar. Tudo isso a gente tem que analisar e tem que colocar aqui nesse quadrado. E por fim, ainda externamente, as ameaças são os fatores que apresentam risco imediato ou em longo prazo para a equipe ou para o clube.
e que são coisas que a gente não tem muito controle. A gente precisa, nesse caso, fazer uma análise, precisa, nesse caso, se precaver para que essas ameaças, se elas realmente acontecerem, a gente tenha um plano B ou criar formas, a gente criar estratégias para que elas não ocorram, né? Então, algumas perguntas que a gente pode fazer se os nossos adversários poderiam fazer melhor do que a gente, em algum aspecto. Não é puramente o resultado, não é puramente ganhar, mas fazer algo melhor. Se tem algum desafio financeiro de altíssimo risco, por exemplo, o clube depende muito de uma linha de patrocínio. Se perder aquela linha de patrocínio, acabou a equipe. Isso é um altíssimo risco. Essa ameaça, ela deve ser entendida. Por que a gente pode perder aquele patrocínio? Então, tudo isso tem que ser contado ou algum risco para o clube que não tenha controle, que seja realmente algo externo que possa influenciar. Essa ferramenta aqui, ela é muito interessante para qualquer tarefa que a gente vai fazer. Não só para um plano estratégico, mas quando a gente vai, por exemplo, para um campeonato, é interessante que a gente faça com a equipe esse tipo de exercício, ou quando a gente vai montar até uma nova linha, a gente pode ter um plano estratégico macro para o nosso clube ou para o nosso departamento, e quando a gente vai fazer, agora eu estou a fim de mudar tal coisa na iniciação, na escola, é legal fazer rapidamente uma análise de cenário como essa daí. Isso é super utilizado, é fácil de fazer, 4 quadrantes, escreve, lista, e depois disso daqui, depois de feito esse exercício, a gente começa a imaginar o que a gente quer. E agora que a gente começa a ter pontos importantes aí a discutir, que é onde a gente quer chegar, como e quando. Esses pontos são muito relevantes e eles devem definir e compartilhar o propósito do clube. E eles devem ser sempre alinhados com os valores e os princípios do clube ou daquela equipe. Nisso, a gente define o que pode ser alcançado, ou a gente se pergunta o que pode ser alcançado com qualidade e continuamente também. Não a gente alcançar num ano e depois a gente fracassar. A gente precisa conseguir encontrar as respostas para como alcançar com qualidade e continuidade. Essa qualidade é fazer bem feito, fazer o que é capaz. Não quero conquistar o mundo, mas eu ainda não consigo nem conquistar a minha cidade. Então, isso é fazer com qualidade, é definir algo que seja realmente alcançável. Bom, depois disso definido, é preciso se perguntar se a presidência, a diretoria do clube está de acordo com isso, é claro. Não adianta criar um plano e depois de ser todo detalhado ou elaborado, enfim, ele não ser aprovado, ele não ser o que a diretoria e a presidência do clube entendem, e isso é uma estrutura que, óbvio, que tem que ser respeitada e tem que ser sempre levada em consideração. Bom, feito isso, a gente precisa definir visão, que nada mais é do que o conceito visual que o clube aspira a ser com base na filosofia, ou que o departamento, ou que a equipe aspira a ser em clubes que são poliesportivos, multiesportivos. Definida a visão, é necessário descrever a missão. E esse é um ponto muito importante, ter a missão bem elaborada. Ela é a declaração da intenção que dá significado, que dá propósito e que dá direção aos membros, aos colaboradores e aos líderes do clube. A missão é muito importante, porque a missão ela é muito estável. E a missão, quando a gente for traçar objetivos, ou revisar alguns conceitos, a gente geralmente se remete, a gente retorna para a missão. Então a missão tem que ser bem detalhada e ela ainda é abrangente, mas ela nos traz algo muito mais explícito e muito mais detalhado, abrangente, do que a visão, que é muito mais o sonho de onde se quer chegar, é muito mais filosófico. Bom, feito isso, é necessário traçar os objetivos e eles devem ser realistas para o projeto e para o clube, conforme a análise do cenário. Quando a gente vai traçar objetivos, a gente tem que voltar muito àquela análise que a gente fez. Sem ter feito a análise inicial,
traçar objetivos se torna uma coisa muito abstrata. E aí a gente pode cometer erros, a gente pode ir para o vazio, a gente pode fazer algumas coisas que realmente não vão ter resultado ou tem um risco muito grande. Os objetivos, em geral, eles são resultados mensuráveis com base nessa missão do clube. E são divididos em objetivos oficiais, que são os resultados pretendidos com base na missão desenvolvida para consumo público. Ou seja, são os objetivos que a gente formata para que as pessoas comprem, queiram chegar até aquele objetivo. E a gente tem os objetivos operacionais, que são resultados mensuráveis, realistas e sensíveis ao tempo também. São desenvolvidos para o clube e para as unidades individuais do clube. São os objetivos que nos mostram como a gente faz para executar, como faz para chegar em algum lugar. E os oficiais são os objetivos mais elaborados, grandes, bonitos, que fazem com que as pessoas queiram embarcar nessa nossa viagem estratégica aí. Bom, feito isso, é necessário responder algumas perguntas importantíssimas. É possível a gente ter os recursos necessários para isso? Onde que eles estão, esses recursos? E como que a gente pode acessar esses recursos? A gente não, em momento algum, a gente pode fazer um plano sem saber onde isso está. Recursos aqui não são só recursos financeiros. São recursos também de equipamento, recurso de estrutura, recurso de logística, todo tipo de recurso. Recursos humanos, claro. Então, é necessário a gente fazer essa pergunta, porque mesmo recursos humanos, caso não seja compatível, a gente tem que traçar um plano para buscar aqueles recursos humanos ou para capacitar. Então, tudo isso tem que ser respondido aqui nessa fase. Depois, é necessário pensar sobre tempo. Qual o tempo necessário para implantar o projeto? Ele pode demorar vários anos e é importantíssimo que se faça uma progressão. E essa é talvez a parte mais divertida de quando a gente faz um plano estratégico, é decidir o que vai se fazer a cada ano. Nas oportunidades que eu tive de montar planos aí, tanto para a confederação, foi um plano bem legal aí, já está no terceiro ano, muito bem avaliado também por Comitê Olímpico e tanto nos clubes. Acho que a parte mais divertida foi começar a delinear a cronologia disso. O que vai acontecer no ano 1, o que vai acontecer no ano 2, o que vai acontecer no ano 3. Isso é muito bacana quando a gente começa a avançar de um ano para o outro, em que a gente percebe que a gente realmente está progredindo. E que o ano 0 fez sentido, tinha sua razão de ser o ano 0, ou um ano de construção de algo. O ano 1 realmente fez sentido. O ano 2 realmente foi melhor do que o ano 1. E aí é muito bacana a gente ver que a gente tem um projeto de longo prazo que está progredindo. Então, quando a gente exercita isso, a gente precisa saber responder essa pergunta de qual é o tempo necessário para implantar o projeto. Outra pergunta é como fazer uma progressão adequada na implantação. Dar tempo ao tempo. Dar tempo para as coisas acontecerem. E, por fim, como medir e acompanhar essa progressão. A gente precisa saber medir, a gente tem que saber o que medir para que a gente saiba que está progredindo, saiba que nós estamos evoluindo. Alguma dúvida aí, pessoal? Fiquem à vontade. Nada? Bom, feito isso, respondido recursos e tempo, é necessário que nós saibamos quais são as políticas e os procedimentos internos. Esse é um ponto essencial também, porque muitas vezes se pula essa etapa, se pensa em, ok, isso é o que eu quero, esses são meus objetivos e os resultados que eu espero são esses. Mas não se investe o tempo necessário para as políticas e procedimentos e detalhamento dos procedimentos internos. E aí nós perdemos o controle da situação. Com isso nós perdemos o processo pode se perder, ou com falta de políticas internas,
nós corremos risco de perder a essência do clube ou perder a essência daquele projeto, perder a essência da equipe. Então, é importantíssimo, e isso aqui é um trabalho de escrita mesmo, é um trabalho que demanda tempo e é necessário que seja bem detalhado e que se retorne para qualquer tipo de projeto. É necessário estabelecer a política que vai nos governar internamente e quais são os procedimentos. Então, entendidos o propósito e os objetivos, eles devem ser amplamente comunicados sobre o que deve ser feito e como deve ser feito, através das políticas e dos procedimentos. As políticas são as declarações gerais de intenção do clube, que pode ter foco tanto interno quanto externo. E os procedimentos são as declarações de como a política organizacional vai ser lançada para fazer com que as ações do clube sejam padronizadas. Padronização é importantíssimo aqui, não interessa o tamanho do clube, deve ser padronizado. Qualquer procedimento, por menor que seja, desde um procedimento básico como limpeza da infraestrutura, deve ter um padrão, porque isso vai fazer com que as pessoas otimizem o tempo delas. Então, quando a gente está tratando de esporte, em que a gente vai ter captação, que a gente vai ter identificação de talentos, que a gente vai ter progressão depois a longo prazo, ou que a gente tem um grupo adulto que rema, tudo isso necessita de padronização. Tudo isso necessita de processos claros para todo mundo. Um exemplo pode ser, por exemplo, a gente está focando em identificação de talentos, que vão ser realizadas 4 ações de captação para 30 novos remadores por bimestre. Isso deve ser escrito para que norteie o nosso planejamento, para que o nosso planejamento funcione. Ou o processo seletivo interno dentro do clube, dentro da equipe, para participar do Campeonato Brasileiro, ele vai ter uma duração de 3 meses de processo e vai utilizar 2 avaliações em remergômetro e 3 avaliações em barco. E isso deve ser amplamente conhecido por todos os técnicos, todos os atletas, para que os processos, enfim, os procedimentos não sejam colocados em dúvida, não sejam, ou se forem questionados, que se saiba onde recorrer. Claro que isso se aplica desde iniciação de atletas até na alta gestão do clube. Todos os processos, e quanto mais alto for, quanto mais a gente subir em termos de nível de administração, mais a gente precisa prestar atenção nesses processos aqui para que realmente o clube funcione. E quem tem a oportunidade aí de trabalhar em clubes grandes sabe o quão complicado é quando esses processos não são bem explícitos ou quando eles não são observados, enfim, ou quando não existem, então é um caos. É necessário fazer sempre isso. Bom, no meio de toda essa confusão aí, de um monte de coisas que eu falei, para facilitar tudo isso, tem vários modelos, né, vários modelinhos mesmo para preencher, e eu trouxe um para cá que a gente já trabalhou nos polos agora, nos 5 polos do Remo 4, a gente usou esse modelo aqui, foi bem bacana. Então, todo mundo que está aí, que já participou dessa construção, já conhece bem esse modelinho, e ele vai ficar disponível junto com conteúdo técnico lá no site da Confederação para os clubes poderem usar também, se for do interesse. Ele é um modelo bem prático, é uma versão atualizada de um modelo que em algum curso a gente recebeu, mas adaptado agora de uma maneira mais lógica para a nossa realidade. Então, ele tem a visão aqui em cima, que cada clube vai colocar a sua, tem a missão do projeto, a missão do clube, também descrita da forma que eu falei antes, e depois, em seguida, tem o framework para o sucesso. O que é essencial? Quais são os pontos essenciais para que esse projeto funcione? Por exemplo, é essencial que os técnicos comecem a trabalhar junto numa mesma metodologia. Ou é essencial que tenha um processo de captação mais abrangente para identificar talentos, porque está fraco isso no meu clube. Ou é essencial que a gestão do clube foque em captação de recursos, porque não tem mais como sustentar a equipe, etc.
Tudo isso tem que entrar aqui nessa parte de framework para o sucesso, nesse terceiro retângulo. Depois disso, a gente descreve os objetivos-chave do projeto, só os chave. Naquela mesma forma que eu estava explicando antes, os objetivos oficiais e os objetivos operacionais. Feito isso, a gente entra numa fase de trabalho planejado, que é colocar os recursos dedicados ou consumidos pelo projeto, tudo que for, tudo que a gente imaginar que seja necessário para o projeto funcionar, desde recursos financeiros, humanos, relações institucionais, alimentação, enfim. E aí cada um desses quadradinhos aqui deve ser preenchido pela pessoa que está fazendo o plano estratégico. E em seguida descrever ou detalhar as atividades, o que o projeto faz com esses recursos que estão sendo dedicados ou consumidos, da mais variada forma. Num clube, por exemplo, remo lazer, faz iniciação, faz campos de intercâmbio com outros clubes, faz capacitação, organiza eventos, etc. Tudo o que o clube faz de atividade deve aparecer ali. Mais diversas atividades, desde administrativas até atividades que sejam específicas mesmo de competição ou de prática esportiva. Bom, feito isso, a gente vai para... O que é que o Delcio falou ali? Tá errado aqui. Estratégico. Ah, tá bom. Depois eu corrijo ali, Delcio. Valeu. Beleza. Depois ali em resultados pretendidos. Essa aqui é a parte que a gente começa a projetar as coisas que a gente quer fazer, com todas as informações anteriores. Nessa parte azulzinha aqui, em outputs, a gente deve descrever medidas primárias, nossas ações principais. Com os polos, a gente desenvolveu sempre 5 ações principais. Eu acho que é uma medida interessante, é a medida que eu sugiro que se trabalhe. Então, em nível de clube, a gente pode colocar, por exemplo, identificação e captação. Captação e identificação de talentos. Pode ser uma medida primária, que sempre deve ocorrer. Escreve ela numa coluna e coloca ali uma listinha embaixo de como deve funcionar essa atividade. Outra atividade, captar recursos ou financiamento. E daí descreve embaixo daquela coluna tudo o que é em relação a captar recursos. Ou preciso formar uma comissão técnica melhor. Tem um problema, é difícil ter técnicos qualificados, então capacitação da comissão técnica. E a gente vai escrever ali embaixo tudo o que a gente entende que é importante para a capacitação da comissão técnica ou para a construção da comissão técnica. E assim por diante. Nessa mesma linha, a gente segue aqui para outcomes, que são os benefícios ou mudanças aos participantes durante ou após as atividades do projeto. Então, qual é o resultado que a gente espera? Quais são as mudanças que a gente espera que aconteçam em cada uma dessas atividades, após cada uma dessas atividades ser implantada? Então, isso desce e nós devemos preencher abaixo de cada uma dessas, sempre na mesma coluna. E, por fim, a gente chega em impacto, que são as consequências de longo prazo, a mudança fundamental no sistema ou na sociedade que a gente está inserido. E aqui nós devemos escrever quais são as projeções que a gente imagina acontecer. Nós devemos pensar também a mudança que vai acontecer, a mudança que vai ocorrer dentro do clube, ou na comunidade, ou em resultado, ou no sistema como um todo. Tudo isso nós devemos escrever aqui em impacto. E esse modelinho vai estar disponível para quem quiser utilizar. Existem vários outros, como Canvas, enfim, e esse é um básico. Eu acho ele bastante prático de usar e recomendo, então, quem não está acostumado, que utilize esse. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Fora o erro de português ali. Beleza, vou avançar aqui então. E, Marcelo, Oi. esse modelo aí ele pode ser versionado, assim, ele sofre uma mudança ao longo do tempo?
para que possa ser realinhado o plano? Pode ser feito dessa forma? Claro. Quem é que está falando? É o Denis aqui de Belém. Delcio, deve ser revisado. Todos os planos estratégicos, o conceito é que esteja revisado. Ele jamais deve ser algo engessado ou fixo, né? Se a gente monta um plano estratégico de 10 anos, nós devemos estabelecer revisões periódicas a esse plano. Nessas revisões a gente estabelece o que se imagina que deva ser revisado e nós devemos nos concentrar naqueles pontos, não em outros pontos. Se os pontos foram definidos por nós como estratégicos em tal momento, nós devemos focar neles e sim fazer revisões periódicas. É importantíssimo isso, porque o cenário interno muda e o cenário externo também muda. Então, novamente, talvez não com a mesma frequência seja necessário, a não ser que exista uma mudança drástica num cenário interno, no cenário externo, que force a gente a refazer uma análise SWOT em menos tempo, mas a gente deve fazer periodicamente isso. Eu acho interessante fazer a cada ano uma revisão, até porque a nossa visão amadurece também à medida que a gente começa a implantar um plano estratégico, a visão das outras pessoas ou do sistema amadurece e isso faz com que a gente deva revisar. Então, não pode ser engessado. Se um plano for engessado, ele vai dar errado, porque tudo muda de um ano para o outro. Tudo não, mas muita coisa muda de um ano para o outro. Respondi a tua pergunta? Tá ok, obrigado. Nada. Bom, avançando aí do nosso plano estratégico, agora a gente entra naqueles outros pontos lá, que no começo tinha uma chavezinha do lado. São os pontos que detalham cada uma dessas áreas, né? A começar pelo mais importante, recursos humanos, mais importante na minha visão. Uma pergunta que nós devemos fazer é como compartilhar da mesma visão, dos mesmos objetivos com as pessoas que fazem parte desse plano estratégico. A visão, a missão, os objetivos, eles devem ser conhecidos e devem ser entendidos por todos. Isso é importantíssimo. Todo mundo precisa entender e deve ter engajamento. Eu chamei aqui de engajamento compartilhado porque ao uma pessoa estar engajada num propósito, num projeto, as outras que também estão engajadas alimentam aquilo, alimentam aquela motivação, alimentam aquele desejo. Quando nós sabemos o que fazer, o que a gente procura, e a gente chega de manhã no clube e percebe que os nossos pares estão com o mesmo propósito, é muito mais motivante a se trabalhar, é muito mais motivante nós buscarmos os objetivos que sejam tão grandes quanto o propósito do clube. Claro que para isso funcionar, a equipe de trabalho deve estar ajustada a esse propósito. Se a equipe de trabalho não estiver ajustada, não estiver se entendendo e sabendo qual é o propósito, não vai funcionar. Não quer dizer que as pessoas estejam corretas ou estejam erradas dentro daquele grupo de trabalho. Talvez elas não estejam ajustadas ali dentro. Então, nós precisamos, quando vai montar a equipe para um projeto funcionar, nós precisamos buscar as pessoas que se encaixam para esse projeto. Esse desenho aqui das engrenagens, para mim, representa muito bem isso. Às vezes nós temos engrenagens menores ou engrenagens maiores, e isso não torna aquele colaborador uma pessoa ruim ou incompetente. Mas dentro daquele grupo de trabalho, às vezes ele é muito grande, ou às vezes ele é muito pequeno. E daí não consegue encaixar. Ou tem menos dentes, ou tem mais dentes, e aí a engrenagem não funciona. Então, buscar as pessoas que se encaixam para o projeto é essencial para que funcione. Grande parte da não implantação é quando não se muda o trabalho. E deve ser dinâmico mesmo. Com uma ou duas pessoas que não funcionam, não vai ter como avançar. Então, precisamos realmente colocar as pessoas corretas dentro do grupo, as pessoas corretas dentro de qualquer equipe de trabalho. Um outro ponto muito importante é formar novas lideranças
que tenham o perfil do projeto. Acho que quem tem aqui a missão de buscar parceiros ou buscar pessoas para trabalhar junto, já percebeu o quão difícil isso é. O quão difícil é conseguir encontrar pessoas que atendam aos nossos objetivos. Não são pessoas extremamente capazes, não é isso. Mas as pessoas que se encaixam ao nosso objetivo. E aí, formar novas lideranças é essencial para que o nosso projeto funcione. E essas novas lideranças, elas devem também entenderem qual é o projeto, porque depois elas vão ser os agentes de mudança, de melhoria desse projeto. E, enquanto a gente estiver na posição de líder, nós jamais devemos ter medo de criar novas lideranças. Pelo contrário, enquanto líderes, se nós quisermos que os nossos projetos avancem, nós precisamos incentivar, nós precisamos investir o nosso tempo na criação dessas novas lideranças. E quanto mais evoluídas, quanto mais progredirem essas lideranças estiverem, quanto mais rápido elas progredirem, mais rápido estiverem prontas para ocupar o nosso lugar de líder, mais nós como líderes também vamos evoluir. E não tem como a gente evoluir se a gente não tiver um grupo de liderados que não evolua. Então, formar novas lideranças com o perfil que a gente tem dentro do projeto e que seja realmente ambicioso é essencial para qualquer coisa funcionar. Bom, feito isso, é necessário criar um organograma ideal, completo, da maneira que for. Não precisa ser o organograma vertical, pode ser horizontal, pode ser em círculo, pode ser uma nuvem, pode ser o que quiser, no modelo que se entender como o ideal de organograma, dos mais modernos aos mais antiquados. Mas ele deve existir, mesmo que existam ainda caixas vazias. O que eu quero dizer com isso? A gente dentro de um plano de longo prazo, nem sempre nós vamos saber, nós vamos ter tudo pronto já no primeiro ano. Mas nós precisamos saber para onde vai, inclusive dentro de um organograma, inclusive dentro de uma equipe de trabalho. E fazer e criar esse organograma completo é essencial para a gente se programar, tanto em formar novos líderes ou novos profissionais, como nos mantermos atentos à busca de profissionais no mercado. Então, por isso é necessário ter muito definido isso, o organograma completo, ideal para funcionar o nosso projeto, mesmo que algumas caixas estejam vazias. Bom, ainda em recursos humanos, no modelo de recursos de funcionamento de liderança, existe basicamente liderança centralizada ou descentralizada. As duas têm pontos fortes e as duas têm pontos fracos, as duas têm prós, as duas têm contras. No modelo centralizado, esse aqui da esquerda, requer que todas as decisões sejam aprovadas pelo líder. Ele é um modelo que a curto prazo tem mais funcionamento, porém a longo prazo ele começa a perder funcionamento. E um modelo descentralizado, os colaboradores têm autonomia para tomar decisões na sua função. Esse modelo descentralizado, a longo prazo, ele funciona muito bem. A longo prazo, ele permite um crescimento da equipe muito grande. Porém, nós precisamos ter pessoas engajadas, responsáveis e que saibam o que é ter autonomia, o que é ter comprometimento. E quanto mais nós reforçarmos isso, mais forte essa equipe vai ficar, essa equipe de trabalho vai ficar, ou maior ela vai ficar. Mas no começo é trabalhoso, no começo é bem mais difícil conseguir fazer com que isso funcione. Então, existe talvez até talvez seja o ideal fazer um trabalho que seja centralizado em um momento, descentralizado em outro, mas os dois modos têm prós e têm contras também. Bom, outro ponto importante que nós devemos observar bastante é a comissão técnica, óbvio, a gente está falando de esporte, mesmo que a gente fale de gestão, nós devemos focar em comissão técnica, o que acontece na comissão técnica, porque é a responsável por tudo
do esporte, pelo produto esportivo, pelo resultado esportivo. A comissão técnica deve ter uma filosofia transparente e única, e faz parte dos gestores. Nós, gestores, devemos nos preocuparmos com isso. E essa comissão deve acreditar e deve ser liderada pelo propósito do clube também. Se a comissão técnica não entende isso, o projeto não vai funcionar nunca. Os objetivos nunca vão ser alcançados. E isso deve ser compartilhado, deve ser compreendido de novo por todos. Bom, uma coisa interessante da gente analisar nisso também são as influências, a relação de influências recíprocas numa tríade de comunicação que é formada entre os remadores, principalmente os jovens remadores, os membros da comissão técnica em geral e a família desses jovens remadores. Isso alimenta muito o funcionamento de clube. A gente está falando sempre de clube, então isso é muito relevante, é importantíssimo para o funcionamento do clube e dos recursos humanos. Então, o jovem, se a gente fizer uma análise aqui, ele já tem as suas experiências prévias, né? O que ele traz de bagagem, tanto esportiva quanto cultural. Os membros da comissão técnica têm a sua filosofia de treinamento, tanto individual quanto coletiva, e também possuem suas crenças pré-existentes. A família, a mesma coisa, tem a sua filosofia familiar, o seu comportamento familiar e suas crenças pré-existentes também. E tudo isso interage dentro do nosso projeto, interage dentro do nosso clube, trazendo conhecimento, habilidades e disposições nessa comunicação. E são extremamente influenciados por essa comunicação. Então, tudo isso, no final das contas, influencia em conquistas, nas competições, na disciplina e na função dos técnicos, que deve unir e deve comunicar extremamente bem, fazer com que essa tríade funcione. Essa relação deve ser ampla e essa comunicação sempre é ampla, em todos os sentidos, fazendo com que tudo circule aqui dentro. Lembrando que a gente está no ambiente esportivo, em que os principais atores de tudo são os atletas, são os jogadores e são os técnicos. Então, esse esquema, essa tríade deve ser muito bem analisada e considerada também como um fator de grande influência no nosso planejamento estratégico. Pode fazer funcionar e pode acabar com o plano estratégico também. Então, a gente deve analisar muito bem isso. Bom, por fim, aqui, sobre recursos humanos, eu coloquei um exemplo que uso no meu atual clube. Isso foi desenvolvido junto com a comissão técnica. Lá nós temos remo e canoagem junto, no mesmo espaço, e num conceito de fazer identificação de uma maneira conjunta. Então, aqui tem as etapas de formação dos jovens, desde o início, desde a captação, aqui em formação 1, e todas as etapas até que eles atinjam o alto rendimento, até que eles atinjam os objetivos de sucesso continental. Nós colocamos aqui dentro de um retângulo, ou de um quadrado, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas no sistema, lá dentro. Então, todos os recursos humanos, de alguma maneira, são visualizados nisso daqui. Qual o objetivo disso? A gente conseguir alocar os grupos e identificar qual o fluxo desse grupo, o fluxo de formação dessas pessoas, e quando essas pessoas, por exemplo, um jovem, ele inicia na formação, depois ele passa para o nível de pré-equipe e ele decide que ele não quer mais seguir, ele quer estudar ou quer trabalhar, não quer mais praticar o remo em alta performance, mas ele quer continuar remando. Ele sai desse nível aqui e entra, ele não pode ser perdido, aquela pessoa tem algum valor para o clube. Ele pode se tornar um grande empresário e depois patrocinar o clube. Então essa pessoa precisa ser mantida ainda nessa parte aqui de saúde e lazer. E tudo isso tem que ser visualizado. Ou quando um atleta passa de pré-equipe para equipe, tem esse triângulo aqui vermelho, com borda vermelha, ele serve para mostrar que aquilo ali é um processo que faz parte da nossa política esportiva e que faz parte também
dos procedimentos que a gente estabeleceu dentro do clube. Então, isso aqui é diretamente ligado ao nosso plano estratégico, unindo e a gente podendo visualizar todos os recursos humanos que a gente tem envolvidos dentro da nossa equipe, dentro do nosso sistema. Alguma dúvida aqui, pessoal? Ou alguma observação a fazer? Nada? Eu vou fazer pergunta. De outro ambiente, de outro clube, de outro estado. Onde é que ele entra aí? É feita uma avaliação? Depende do nível dele. É Geraldo que está falando? É. Geraldo, depende do nível dele, né? Geralmente, nesse tipo de caso, se entra de fora, vai entrar nesse nível mais alto aqui, equipe principal. E aí já tem uma bagagem de resultado relevante. Mas esse fluxo todo aqui, vocês podem ver que ele tem dois retângulos, né, aqui embaixo, de programas que são prioritários. Porque essa base ampla aqui, ó, ela não pode ser perdida como já foi perdido por muito tempo. Isso aqui não pode existir. Na hora que não pode deixar de existir. Na hora que o fluxo lateral aqui de entrada no azul se torna maior do que o fluxo dessa pirâmidezinha verde, lá da identificação de talentos, a gente está com um erro muito grave dentro do clube. A gente está com um problema muito grave dentro do clube. Que ou esse problema vai impactar no futuro do clube, da equipe, ou ele vai impactar nos outros clubes menores, se tratando de um clube grande, é claro. Mas eu falo no caso do comportamento do atleta, o chamado vício, né? O cara vem com certos vícios da outra equipe, então como é que ele se enquadra dentro daquele programa? Bom, o que eu acredito, Geraldo, quanto mais claro for a cultura daquele programa, quanto maior for a quantidade de praticantes lá dentro daquele grupo que foram formados naquela cultura, mais fácil é quem vem de fora incorporar aquela cultura. Quando a gente começa uma equipe nova, do zero, é fácil a gente moldar. Quando a gente tem uma equipe toda formatada, já rodando há vários anos, com um bom grupo, numa boa cultura, qualquer pessoa que vem de fora e entra, ela naturalmente pega aquele ritmo. Ou ela é expelida, ela não vai conseguir se enquadrar ali dentro. Porque existe uma identidade, existe uma cultura naquele grupo. De novo, voltando lá na parte de planejamento estratégico, quando a gente define missão, valores, quando a gente define a política interna do clube, ou quando nós definimos os processos, os procedimentos, nós estamos fazendo isso se tornar sólido, se tornar algo que realmente seja imutável. Então, quanto mais tempo nós investirmos em definir e estabelecer a imagem, a política interna, os procedimentos do clube, mesmo que isso seja 2 ou 3 pontos só, mas nós precisamos ter isso estabelecido, porque isso vai ser o nosso eixo, o nosso ponto de segurança. Quando entram jovens ou quando entram pessoas de fora, com outro perfil, com outra cultura, nós sabemos aonde nós devemos nos segurar, para não perder o controle ou para não perder a característica daquele grupo. Só para me esclarecer isso aí, porque você falou só de grupo, mas sempre vem alguém de fora, né? E tem que se moldar. Ou se molda ou demora pouco. Ou sai. Né? Exatamente, sem dúvida. Bom, acho que dando um exemplo dessa última mudança que eu promovi no meu clube, no clube onde eu trabalho, a proposta foi de realmente mudar muito a característica de lá
Não estou aqui dizendo que foi correto ou foi... Só tinha erro, só tinha acerto no que era feito antes, mas algo deveria ser mudado, a estrutura deveria ser mudada, o funcionamento deveria ser mudado. E foi feito um plano estratégico em que hoje se está, esse ano é o terceiro ano desse plano. O primeiro ano eu chamei de ano zero, porque era um ano de desconstrução para reconstrução, e ele foi realmente zero, foi 2018, e 2019 foi o ano 1 desse plano estratégico. Acho que todo mundo acompanhou os resultados do ano passado, pôde perceber como funcionou, e esse ano, visivelmente, a cultura já existe internamente. Já existe algo que as pessoas sabem qual é o comportamento do grupo. Antes não existia. Antes existia diversos comportamentos pequenos, uns 5 ou 6 comportamentos diferentes dentro daquele grupo. Hoje existe um, claro que existe algumas arestas, é evidente, como em qualquer lugar, mas existe uma cultura diferente, existe uma forma de enxergar diferente. E isso cada vez mais vai se tornar automatizado e cada vez mais vai se conseguir evoluir de uma maneira natural. Fica cada vez mais fácil e cada vez é mais rápido de mudar. Então é importante. E essa pergunta é muito, muito relevante, Geraldo. Acho que é um ponto que muitas vezes se ignora, né? Pela pressa de preciso montar uma equipe, preciso fazer isso aqui funcionar, e nós acabamos ignorando que os atores talvez não se comuniquem, ou que os atores talvez não queiram interagir, ou não se encaixem dentro do projeto. E quando não tem um encaixado, não vai funcionar. Ô, Marcelo, Obrigado. posso dar uma palavrinha aqui? Manda ver, Cássio. Achei bem legal o esquema que você está apresentando aqui. Como você falou, né, para um grande clube e assim até um clube de menor porte, acho que tem que haver esse esquema, a gente tem que saber, tem que construí-lo ou até usar um próximo a esse que você está mostrando aqui, com certeza, né? A gente tem alguma coisa nesse sentido também, mas tem duas coisas aí que eu acho super importante. Uma é isso que vocês estão falando, de o atleta ele também conseguir enxergar de longe, né, quem está interessado em remar, para onde ele está indo, como que funciona aquilo, né? Porque a gente ajuda ele a não perder tempo, né? A ele realmente ver o que é. Eu via isso muito na faculdade, tinha um pessoal do basquete, e no basquete era esqueci o nome, era um banco lá, e eles tinham uma área que já direcionava o atleta para ele não ia ser alto rendimento, já direcionava para trabalhar em outro lugar, fazer outra coisa. Então, o atleta vendo isso, ele consegue ter uma visão clara de desenvolvimento e fala, poxa, eu vou conseguir chegar lá ou eu vou ser o mediano, vou estar por aqui. Vou ficar por aqui e estou satisfeito com isso, né? Isso que é importante. E a outra coisa é que para nós profissionais, eu falo assim, as regras, elas têm que ser criadas, as normas criadas, para que a gente possa trabalhar com liberdade. É meio estranho, porque você fala, pô, vou criar regra para trabalhar com liberdade? Sim. Quando nós vamos remar, a nossa raia tem 2 quilômetros. Ela não tem 2.500 metros. Ninguém vai chegar para você e falar, não, eu quero remar 2.500, entende? A prova 2.500. E a mesma coisa no sistema. Ele é mutável, ele pode estar se movimentando, como você falou, com o decorrer dos anos, mas olha, eu, enquanto treinador, eu sei que é esse processo que eu tenho que seguir. Eu não vou abrir uma exceção para fulano, para ciclano, e esse fulano ciclano pode escolher um outro clube, ou pode escolher uma outra instituição, ou pode escolher uma outra forma de pensar. Não é pecado isso, não é problema nenhum, entendeu? É onde que ele se encaixa melhor. Então, esses sistemas eu acho bem legal para nosso bem-estar, para nossa defesa, vamos dizer assim, entende? Enquanto treinador. Com certeza, isso daí a gente vai estar guardando aqui, vai estar ajustando e adaptando aqui para a nossa realidade. Legal, Cássio, é muito legal isso aí, cara, isso que tu falou da gente nós termos regras, né, para nossa liberdade de todo mundo, em todas as esferas, né, é super importante, porque a partir do momento que nós definimos isso, nós sabemos o que deve ser respeitado, até onde se pode ir, até onde não pode ir, e isso é o que traz a liberdade de trabalho.
porque senão nós vamos sempre ficar refém de uma negociação ou de, não, isso aqui, se eu fizer, não vai funcionar. É isso aí. Bacana. E outra coisa interessante aqui desse modelo de não utilizar a pirâmide é que com esse modelo nós conseguimos visualizar bem que é interessante manter as pessoas na prática dentro do clube e que nós devemos ter espaço para todo mundo dentro do clube. Nós não podemos perder capital humano, nós não podemos perder pessoas que iniciam o remo. Então, até ontem o Elias estava mencionou ontem, né, na aula de ontem, do menino que tinha remado um tempo atrás e tal, e que hoje é um médico super renomado lá em Porto Alegre. E aí, eu de manhã comentei com ele sobre isso. Esse menino foi campeão brasileiro de 400 e remando na voga de um 400 júnior, bons anos atrás. E era um menino que não, individualmente, tinha um teste bem fraco, não era um grande valor, mas sempre foi dada a oportunidade porque ele fazia muito bem para o grupo, muito bem para o grupo. E ele conseguiu liderar muito bem o barco dele para conseguir atingir esse resultado. E hoje ele, pelo visto, pelo que o Elias falou, lidera aí equipes médicas e tem um sucesso enorme. Essa pessoa é essencial que esteja dentro do clube ainda, que seja mantida. Claro que ele foi estudar medicina, claro que ele não ia fazer mais, ele mudou de cidade, ele não ia continuar na equipe. Mas nós precisamos ter um espacinho para ele lá, reservado. Porque hoje ele tem uma função social, comunitária, extremamente relevante. E isso tem retorno para o clube, tem retorno para outros atletas, enfim. E eu percebo que, principalmente nos clubes grandes, se perdeu muito isso nas últimas décadas. Não é em 10 anos atrás, mas nas últimas décadas se perdeu muito isso. Essa conservação, até um pouco pela migração, né, desse sistema misto pseudo-profissional, pseudo-amador, em que o sistema também ainda faz com que entre o sênior troque muito de clube. E isso causa uma perda de identidade também. A gente deve pensar mais sobre isso e perceber como melhorar isso para que o capital humano seja retido dentro do clube, do início até o final, em todos os clubes. Clubes pequenos, clubes grandes, principalmente clubes pequenos, porque os clubes pequenos precisam muito mais de apoio de recursos humanos e apoio de voluntários, de pessoas que possam contribuir, que é o próximo slide, Léo. Deixa eu entrar aqui. Mas obrigado pela observação, Yakazu, super produtivo. Hein? Entrando aí nos voluntários, cultura do voluntariado, isso também é interessante que faça parte do planejamento estratégico, que seja incentivado. Nós, culturalmente no Brasil, não é o remo isso, culturalmente no Brasil há pouco engajamento voluntário, né? As pessoas têm uma tendência a fazer as coisas para si e poucos pais, por exemplo, contribuem com o colégio, né? Numa associação de pais e mestres, poucos pais participam do filho na prática esportiva, não só dando suporte, mas indo lá, trocando ideia. Geralmente até existe uma certa cobrança, né? De, não, mas o clube fez isso, o clube fez aquilo. E uma cobrança de que o clube deve àquela família, ou deve àquele atleta jovem ainda em formação. Quando que é necessário para o sistema esportivo realmente funcionar que as pessoas contribuam com o sistema, de forma voluntária, queiram ajudar com o sistema. Pô, o clube não tem dinheiro para viagem, para os juniores participarem do campeonato. Ok, os pais podem se juntar para fazer uma quermesse, podem se juntar para fazer uma rifa, podem se juntar para trocar ideia de como buscar um apoio para isso. Raras vezes acontece isso. Então nós precisamos, dentro do nosso planejamento estratégico também dos clubes, buscar formas de como potencializar, como incentivar com que familiares, praticantes em geral,
eu estou vendo uma pessoa que está presente aqui, que é uma grande voluntária no clube que eu estou hoje, está sempre lá todos os dias super disposta e cada vez mais eu coloco ela enrobada aí. Essas pessoas a gente precisa replicar elas, a gente precisa ter modelos de voluntários, são essenciais. Professores de colégios, profissionais que sejam parceiros, enfim, uma rede ampla de pessoas que possam ajudar. E nós devemos mostrar que a cultura deve ser incentivada desde cedo no ambiente do clube, essa cultura de voluntário, que os eventos internos e externos, eles são oportunidades de envolvimento dessas pessoas, de uma coisa que é extremamente prazerosa, promover a sensação de inclusão e a real satisfação na realização daquela tarefa voluntária, que é muito bacana, que traz algo que é imensurável, que não tem valor, não tem como medir aquele valor. E principalmente reconhecer essas pessoas dentro do clube. A participação é importantíssima. Clubes grandes perdem muito com isso atualmente, eu acho, na minha opinião, perdem muito isso. Clubes pequenos me parece que tem um pouco mais de proximidade, mas todo mundo hoje precisa reconhecer e precisa valorizar e criar formas de abranger, de ter mais engajamento voluntário. Não é pegar a pessoa pelo pescoço e dizer, tu vai trabalhar para a gente de graça aqui, não é isso. É mostrar como existe satisfação, dar oportunidades para que as pessoas sintam-se parte daquilo e possam ter o prazer de ajudar. Esse é um prazer que é muito grande. Acho que a pandemia também talvez tenha sensibilizado um pouco aí o pessoal, espero que a gente tenha um maior envolvimento aí também. Marcelo, só enriquecer um pouco aí do que tu está falando, né? Uhum. Que aqui a gente é um clube pequeno, tu conhece bem o método de trabalho. Eu acho até que as meninas estão aqui também, acho que a Chayane, a Maria, a Mariana e a Evelyn, e o quanto isso é importante, o envolvimento dos pais delas, em especial dos meninos também, acho que não estão presentes, mas o quanto isso faz toda a diferença dentro do processo. Grande parte dos eventos que a gente conseguiu participar e a ascensão que o projeto teve no primeiro momento se deve muito, muito aos pais. Então, todas as que a gente organiza almoço, ano passado a gente fez uma festa junina fantástica, como eu comentei outro dia das rifas também, que a gente faz muito. Isso aí tudo traz uma liga muito grande para todo o grupo, né? E para o projeto como um todo, e, cara, é fantástico. E fora isso, a fonte de renda que isso também acaba proporcionando é bastante considerável aí, tem um peso importante também no projeto. Então, é um processo de ganha-ganha, quando a gente consegue envolver famílias dentro do processo, é muito enriquecedor. E, bom, na aula que tu deu, nós falamos muito sobre isso, né, Wagner? O quão grande é a capacidade aí no teu grupo de trabalho de juntar pessoas para poder chegar no propósito que tem, nos objetivos que vocês têm. Isso realmente é essencial e eu acho que é a grande receita do sucesso do teu projeto. E atrai outros profissionais, né? É bacana que atrai outras pessoas que vêm, quando outras pessoas veem que existe esse senso comum, essa questão de comunidade, essa valorização, todo mundo quer fazer parte de uma forma. Então, como eu disse, hoje a gente tem dentista, tem traumatologista, tem uma série de pessoas que veem aquilo ali tudo acontecendo, aquele movimento em prol de um objetivo, que é bacana, que é social e querem fazer parte. Então, é um processo ali que ele vai se alimentando e as engrenagens vão funcionando cada vez melhor. Alguém ia falar? Lá no União a gente trabalha bastante voluntário nas competições tipo Jovens Talentos, né? E os pais ajudam na organização dos Jovens Talentos, na parte de, não da arbitragem, mas sim naquela parte de entrada e saída de barcos, naquela parte de tem um monte de coisa ali, né? Que eles trabalham de tirar placa, colocar placa, de N coisas que os pais fazem. Mas eles fazem para o clube, para os filhos, para acompanhar os filhos na competição. Isso é interessante. Manter os pais junto com os filhos na competição. É super importante esse voluntariado também, porque no clube é difícil trabalhar com esse negócio de verba, porque clube grande, né? Não dá para trabalhar com esse negócio de verba, mas esse voluntariado, tipo, ajudar aqui, ajudar ali, é muito legal.
Tinha mais alguém que queria falar? Ô, Marcelo. Oi. Queria um gancho aí, aproveitar esse item de voluntariado. E eu ontem estava vendo a live da Letícia e vi nos olhos dela o quanto ela como quem seja um filho dela, esse projeto aí, 400, né? E eu vi aí o seu dedo também, né? Você fez com que ela absorvesse a essência do projeto, né? E eu vi ela defendendo, embora tivesse algumas perguntas meia cheia de sabão para ela, mas ela saiu-se muito bem e eu quero parabenizá-la pelo conhecimento que ela tem do projeto. E dizer a ela que bola para frente que vai vir coisa boa por aí. Muito legal, Geraldo. Eu tenho certeza que a Letícia está começando a chorar nesse exato momento. Ou, no mínimo, ela está roxa de vergonha também. Mas, Geraldo, é exatamente isso. A Letícia e o Wagner, desde o começo que a gente começou a escrever esse projeto, foram voluntários e participaram com o coração e com a mente, sem dúvida, na construção. E tu participou de diversas reuniões, né? Nós fizemos lá mais de 70 horas de reuniões aí com os polos, e só naquela fase de reuniões, e eles sempre estavam lá, fora as reuniões adicionais ainda que tinha comigo, e passa e volta, e revisa, e escreve mais, e não tá bom, e vamos lá, e não sei o quê. Voluntários fazendo isso. Então são profissionais que estão voluntários em um projeto da área deles. E o esporte funciona assim, né? O esporte na Europa funciona assim, na América do Norte funciona assim, e nós precisamos desenvolver mais isso aqui dentro. Bom, todo mundo sabe que eu faço parte de uma comissão da FISA. Mesmo que existam algumas teorias aí que digam que eu sou remunerado, eu não recebo nada para ser da comissão da FISA. Nada, zero. 2 horas de reunião por semana, cheio de coisa para entregar e projeto para fazer, e viaja e fica quando está viajando, não tem diária, não tem nada disso. E todas as comissões da FISA funcionam assim. São praticamente, sei lá, 60 pessoas em todas as comissões. E as pessoas, e a vaga lá, ela se diz vitalícia, né? Depois que tu é nomeado, tu permanece na comissão até completar 80 anos. E durante todo esse período é voluntário. E é assim que funciona o esporte. O esporte, ele é um outro nível de engajamento, é um outro nível de paixão envolvido. É uma paixão que alguns têm a chance de se tornarem profissionais e, enfim, são remunerados pelo hobby. Mas, sem dúvida, isso aqui é algo muito maior do que o limite profissional, né? Obrigado aí, Geraldo. Foi muito bacana a menção. Marcelo, vou falar de novo. Vou tomar muito seu tempo aí. Fica à vontade, Acácio. Mais uma vez eu me apresentei como fiz ontem, né? Sou a Acácio aqui de São Paulo, do Bandeirante. E essa cultura do voluntariado, ela é bem legal. A gente viu fora, né? Como tem o pessoal de azul ali na Nova Zelândia, isso aí foi em 2010, provavelmente. Lá eles sempre usam muito voluntários, né? E a gente tem um problema de valorização de serviços no Brasil, na verdade, entende? Porque ao mesmo tempo que a gente busca um profissionalismo, muitas vezes quando você traz quem está à nossa volta, né, que são muitas vezes os atletas, pessoas que já remam, acabam não conseguindo valorizar esse profissionalismo. E a gente vê, eu sou um clube meu clube se mantém com os associados e tem uma pirâmide, né? E essa pirâmide, para variar mais uma, né? Você tem ali no topo da pirâmide ex-remadores, que são os que menos valorizam, que os que têm mais dificuldade em pagar uma mensalidade. Você tem o intermediário, que são pessoas que praticam outras modalidades e vão para conhecer. E você tem a base, que é maior, que eu tenho mais gente, são pessoas que nunca praticaram esporte, e essas sim valorizam o esporte, que é o remo, né? Eles vão lá, eles pagam, eles gostam, eles curtem, eles valorizam. Esses são os mais propensos a ser voluntários, entende? De uma maneira, assim, de peito aberto mesmo, sabe? Enquanto que a gente vê que
o profissional, aquele que já remou, profissional não, né? Aquele que já remou, ele vai estar envolvido no processo. Então é muito difícil ele ser voluntário. Ele vai querer ser voluntário no evento, mas ele vai querer participar do evento, competir também, né? Então é uma cultura que eu acho que a gente tem que bater, tem que conseguir fazer isso, né? Tem que conseguir trazer gente para dentro, né? E ao mesmo tempo a gente também se valorizar, entende? De uma maneira profissional, mostrar a diferença entre o voluntário que está lá para fazer a tarefa, ajudar, aprender, começar a ter autonomia, e o profissional, né? Como vocês estão fazendo aí no projeto. Então, eu acho que a gente tem que valorizar quem está trabalhando e também tem que trazer voluntário, mas tem que tomar muito cuidado para não meter o pé pelas mãos, senão aquele que é o intermediário, que é o remador, acaba achando que é o profissional, entende? Sabe? E aí ele vai ir a favor dos interesses dele, né? Não a favor dos interesses do esporte. E acho que a gente nós podemos criar diversas oportunidades para isso acontecer também, né, Cássio? Como, por exemplo, o Elias mencionou os Jovens Talentos lá em Porto Alegre. A equipe sênior, os atletas sênior, sempre são convidados a ser voluntários naquele evento. E é muito bacana porque os mais jovens conseguem se identificar com eles e a gente mostra que o sênior que ao mesmo tempo está competindo, está treinando para competir em poucas semanas, está presente, se dedicando voluntariamente numa competição que vai fazer com que outros jovens depois se tornem atletas de alto nível como eles. E isso é muito bacana de ser incentivado. Quanto mais competições de base os clubes organizarem, as federações organizarem, ou a confederação puder organizar, todo mundo tem que organizar. Quanto maior for o engajamento e envolvimento de remadores sênior dentro dessas competições, também vai trazer um impacto impressionante, porque os mais jovens vão ter um prazer muito grande. Imagina, um atleta que, por exemplo, é olímpico, entregar a plaquinha de proa para um iniciante que está indo para a prova dele. É legal demais isso. E nós precisamos valorizar isso e a gente pensar mais vezes em como fazer isso. Porque o sistema não é só ir lá eu vou participar da competição que tem medalha. Tem muito mais coisa envolvida nesse sistema, ele é muito complexo. E esses detalhes pequenos, como um atleta da seleção entregar uma plaquinha de proa e desejar boa sorte para um jovem, sendo ele voluntário no evento, talvez isso mude a carreira inteira daquele jovem no remo. Essas pequenas experiências que às vezes parecem irrelevantes, quando a gente escuta atletas que foram campeões olímpicos, eles geralmente remetem a esse tipo de experiência. Uhum. E isso é muito legal. A gente não pode desperdiçar, a gente não pode ignorar isso. Esses são pontos que a gente deve realmente prestar atenção e não deixar acontecer naturalmente, mas criar oportunidades para que aconteça. Isso, não, forçar para acontecer, porque é o que marca mesmo. É aquilo que a gente está conversando, são tijolinhos que vão marcando, vão marcando. É fantástico, a gente viu em algum, como eu falei, lá na Nova Zelândia, eu me lembro que eu não conheço o remador, era um senhor, quando ele entrou no pátio que estava ali, nossa, veio uma multidão em cima dele, assim, né, e acho que ele remou em 72, acho que ele foi campeão, alguma coisa lá, e ele estava com a camiseta de voluntário, então agrega muito ao esporte, né, cara? Pô, tinha câmera para filmar ali, mas foi sensacional, sabe? A galera toda indo lá, garotada, pessoal de meia idade, é muito bacana isso. Muito legal. E o remo é um esporte que tem isso na essência dele, né? Uhum. Show. Vou seguir aqui então, pessoal. Dá licença eu entrar nessa palestra? Por favor, Breno Manski. Para vocês, logicamente, sou um pouquinho mais velho do que vocês. Se o Grêmio Náutico União é essa grandeza, Cortou o Manski. Cadê o Manski? Acho que o Manski caiu. Pede para Adriano te ajudar aí, Manski. Se você não colocou no mudo. Manski, a gente não está te escutando. Se tu estiver ainda nos escutando, a gente não está te escutando.
Bom, pessoal, vou seguir aqui e quando o Mansky voltar, Mansky, quando tu voltar, chuta a porta aí e pode falar. Bom, depois de voluntários, outro ponto legal aí que nós devemos observar é a criação de uma rede de parceiros, que foi o tema da aula do Wagner, como ele fez para criar uma imensa rede de parceiros. Certamente, houve uma análise, primeiro interna, entender o ambiente interno. Essa análise interna é muito importante para que se entenda quais são as necessidades essenciais do projeto, quais são as necessidades secundárias do projeto, para que a gente foque no que é essencial, quais são os resultados que nós conseguiremos atender a curto, médio e longo prazo, e qual é o risco envolvido nisso, no que a gente está apostando. Feito isso, nós precisamos entender o ambiente externo. Para quê? Para poder ver quais são os parceiros próximos que podem atender a essas nossas necessidades. Se nos parceiros que nós já temos, o que pode ser otimizado para potencializar conforme o nosso projeto, conforme o nosso plano estratégico. O que pode ser feito também para atrair mais parceiros em curto e longo prazo, incluindo patrocínios. Qual a imagem que nós devemos e que nós queremos mostrar sobre o projeto, também é muito interessante, muito importante isso. E quais são as oportunidades na região, bem como os potenciais parceiros, o que os potenciais parceiros procuram e o que nós podemos atender. Ou seja, se eu tenho um parceiro que procura patrocinar uma equipe feminina e eu só tenho uma equipe masculina, é claro que eu não vou conseguir buscar aquele parceiro. Se eu tenho um parceiro que tem interesse em patrocinar uma equipe de juniores e eu só tenho uma equipe de sênior, é claro que eu não vou conseguir atingir aquele parceiro. Então, por isso é importante que eu entenda, que nós possamos fazer uma análise dessas, para que eu entenda qual é o que os parceiros externos podem buscar. Isso é muito importante que seja feito junto com o plano estratégico. Bom, nós precisamos também focar no que nós consumimos para alcançar os resultados. Isso está diretamente envolvido na missão, nos objetivos, na equipe que a gente tem envolvido e nas necessidades disso tudo. Esses parceiros podem ser escolas, colégios com bolsas, interessantíssimo, importantíssimo quando a gente trabalha com júnior. Universidades, claro, bolsas universitárias, ou de uma maneira mais abrangente, serviços que a universidade pode prestar, de pesquisa, de estágio, tudo isso alimenta muito o nosso projeto, sem custo. Comitê Brasileiro de Clubes, já que a gente está numa reunião aqui de clubes, para tratar sobre estratégia de clubes, importantíssimo. Deve ser bem analisado como utilizar mais o recurso. A confederação como parceira, seja empréstimo de barcos, mas principalmente entrando em programas como esse que a gente criou agora, programas que potencializam os clubes, que envolvem os clubes. A federação idem, através desses programas também e através de outros programas de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento e captação, que são funções essenciais que as federações se envolvam. Outro é serviços de viagem, que também podem interessar como um consumo, como um patrocínio, ao invés de ser um patrocínio financeiro, um patrocinador de uma empresa de viagens que pague ou que custeie X viagens. Restaurantes ou redes de alimentação, que também podem dar suporte para a equipe, e fornecedores de suprimento em geral, suplementação, desde que seja segura, lanches, etc. Ou fornecimento de reparo, esse tipo de coisa. Tudo isso deve constar também nessa análise do plano estratégico, para que a gente consiga ver onde a gente vai buscar as formas de implantar esse planejamento. Bom, depois disso, outro ponto muito importante que nós devemos prestar atenção é a divulgação e promoção. É levar o clube e o projeto para a comunidade. Para isso, nós precisamos entender qual é o projeto. Isso deve estar bem claro. E aí, de novo, eu volto lá para a missão.
entendendo bem qual é o projeto, qual o propósito do clube ou daquele programa, nós podemos utilizar essas ferramentas de baixo custo e que tem um grande apelo atualmente, como o Instagram, Facebook, YouTube, e nós devemos usar isso para criar a identidade do clube, identidade do programa. Isso deve ser muito explorado, mas nós devemos saber qual é a identidade que nós queremos ter. Não é disparar tudo de qualquer jeito. Nós devemos também focar na divulgação do propósito desse nosso projeto. Se nós temos um propósito, nós devemos manter o foco nele, para que esse propósito seja realmente fixo e todos consigam identificar qual é o propósito. Interagir e criar identificação com os jovens é essencial, criar uma linguagem que o jovem consuma. Apoiar causas sociais, culturais e comunitárias. Importantíssimo também, cada vez mais importante que os clubes façam isso, que os clubes entendam o seu papel social nessas mídias. Promover eventos e conquistas, as conquistas da equipe, mesmo que não sejam conquistas diretamente esportivas, mas conquistas em geral. Um outro ponto que é muito importante hoje, que os clubes precisam prestar atenção, há um consumo muito maior, uma identificação muito maior em pessoas e não em instituições. Então, é necessário que a gente mostre o estilo de vida esportivo dos atletas. O Remo é muito forte nisso. É legal mostrar isso, mostrar o treino de manhã cedo com o sol nascendo, mostrar como o atleta sai para pedalar, sai para correr na montanha, sai para fazer uma coisa diferente, mostrar um treino de corrida na areia, alguma coisa assim, mostrar um treino de superação na musculação, realmente mostrar esse lifestyle que é muito legal. E aí, uma coisa bacana assim, que eu gosto de usar como exemplo, e que nós precisamos aprender no Remo, esse canal off, por exemplo. Claro que surf é um outro mundo de consumo, mas o off, ele passa, sei lá, 5% da programação é competição. O resto é tudo estilo de vida. Enquanto a gente quiser transmitir competição de remo, que é muito mais demorada e chata do que um cara pegando onda, a gente não vai conseguir ter público. Nós precisamos, através das mídias sociais, dos clubes, confederação, óbvio que também, mas os clubes devem mostrar o estilo de vida legal que os remadores têm. Mostrar o remador indo de manhã cedo, botando o barco na água, fazer um close, mostrar fazendo algo diferente. Enfim, isso tudo traz muito mais o jovem, traz muito mais as pessoas, a comunidade para próximo do clube. Há uma identificação muito maior. Manter comunicação com a comunidade ampla, comunicação mesmo no nível da comunidade, não fazer uma comunicação que não tenha a linguagem da comunidade e, obviamente, através desses canais, promover patrocinadores e apoiadores. E se não tiver patrocinador e apoiador ainda, aproveita que é de graça e mostra bastante a equipe, mostra os espaços onde o patrocinador vai poder entrar. Eu coloquei aqui as imagens as quais eu posso usar, mas coloquei alguns exemplos de campanhas que foram feitas agora, recentemente, criadas por nós junto com o clube. Aqui, em momentos de campanhas para que se pare com a discriminação, foi uma campanha muito legal também. Essa é outra campanha aqui de uma live que fizeram, enfim, de todos os atletas olímpicos, tinha dois remadores e um canoísta, uma grande representação, transmitindo ao vivo no Maracanã, enfim, uma audiência absurda, enorme, negócio incrível, não sei quantas horas. Exposição de conquistas, o que eu tinha mencionado aqui, é importantíssimo que se utilize muito bem o canal do clube para fazer isso. A comunidade tem que enxergar que aquele clube conquista. Campanha aqui, o Emanuel atendeu também a uma campanha de dar voz às crianças que sofrem algum tipo de violência. E uma outra campanha bacana que a gente fez, que foi muito legal também, de votação de escolha de nome de barcos. Há uma tradição no clube que os nomes sejam indígenas, então nós criamos uma campanha que durou desde o pré-voto até o dia do voto. O dia do voto foi no dia do índio e teve um engajamento enorme.
sei lá, quantas mil pessoas votaram. Muito legal, isso aproxima muito e nós precisamos utilizar o esporte, saber utilizar o esporte nessas ações. Bom, entrando agora no aspecto de negócios, não vou dar uma aula de economia aqui, nem perto disso, nem de administração, mas só um raciocínio que eu acho que é interessante quando a gente pensa sobre montagem de orçamento. Tem um passo a passo aqui que talvez seja útil para alguém. Então, sem dúvida, quando a gente fala de negócio, nós precisamos saber o quanto é necessário para realizar e para planejar. Esse processo de planejamento orçamentário ele é dividido, nesse caso aqui, em 11 etapas, sendo que a primeira é revisar de novo, a gente volta, né, como é importante a gente ter a missão e usar a missão como referência para o planejamento, mesmo que seja o planejamento do ano, do orçamento. Tem que revisar o orçamento do ano anterior, e é por isso que é importante que essa prática seja habitual. Geralmente, os orçamentos que eu faço, a gente apresenta em outubro, valida em novembro, em dezembro a gente já sabe se a gente tem ou não tem. Então, é importante que se revise. Toda essa fase inicial aqui é uma fase de revisão, tanto da missão, para utilizar como referência, como o orçamento planejado em relação ao realizado em relação ao planejado no ano anterior. Após isso, identificar com todas as lideranças do clube quais são as necessidades do próximo ano, lideranças técnicos, dirigentes, enfim, quais são as necessidades, o que se quer para o ano seguinte. Colher depois as informações mais práticas do que vai acontecer durante o ano em relação à equipe, competições prioritárias e secundárias, e é muito importante definir quais são prioritárias e quais são secundárias, porque na hora do corte a gente não pode cortar a prioritária, é óbvio. Então é muito importante que isso seja bem definido. Se vai existir um campo de treinamento daquela equipe, se vale a pena tirar ela do lugar, tirar o grupo do lugar, ou proporcionar para um atleta que está tendo um resultado melhor, um engajamento melhor, um compromisso melhor, que ele vai treinar em outro lugar, no mesmo estado ou no mesmo país, ou talvez proporcionar um estágio no exterior. Necessidades pontuais de equipamento, necessidades de recursos humanos e as despesas com os insumos. E em toda essa verificação aqui de planejamento, muito importante que se saiba quais são os custos fixos e quais são os custos pontuais. Isso influencia muito na hora que se planeja. Bom, feito isso, claro que se usa o teto que o clube apresenta, ou que o patrocinador apresenta. Então, usar o orçamento pré-determinado, estabelecido pelo clube. Em seguida, avaliar o orçamento em termos de precisão, de viabilidade e de realidade. De novo, um orçamento ele deve ser real, os objetivos devem ser reais e as chances de obter sucesso devem ser reais também. Não adianta a gente ter um orçamento de 10 mil reais no ano e imaginar que vai conquistar os Jogos Olímpicos. Então, nós devemos ser muito realistas aqui. Depois disso, preparar o orçamento final e apresentar, obviamente, para a diretoria e para o conselho do clube para aprovação. Estando aprovado, estabelecer momentos de revisão e adequação. Para mim, bimestral é importante, junto com alterações ou ajustes em calendário. E começar a implementar o orçamento aprovado, óbvio. E no final disso tudo, auditar e avaliar a implantação desse orçamento. E essa última fase aqui, 11º, é extremamente importante para que no ano seguinte se conquiste mais, se tenha mais sucesso, se consiga utilizar os recursos de uma maneira mais otimizada, se consiga talvez ter um saving para poder até investir em algum equipamento. Quanto melhor nós pudermos avaliar o que está sendo feito durante o ano, melhor nós vamos poder programar o ano seguinte e talvez guardar dinheiro para conseguir fazer alguma compra de equipamento que é algo tão precário, tão escasso e de tão difícil acesso. Desde que nós façamos as medidas corretas, nós conseguimos salvar algo. Bom, fontes de financiamento, não vou entrar, isso aqui a gente vai marcar
mais para frente um dia só para discutir sobre isso, já que financiamento existe de milhares de formas aí, mas para não passar em branco, obviamente fontes de financiamento para o clube envolvem serviços, prática de lazer e saúde, o que a gente oferece como remo ou como alguma academia ou algo assim. Desenvolvimento de equipes, aqui team building mesmo, esse tipo de serviço é interessante que os clubes explorem, é interessante que os clubes pensem em formas de fazer isso, receber empresas dentro do clube para fazer trabalho de formação de equipe, de lideranças lá dentro. Essas empresas não só podem pagar pelo serviço, mas depois essas empresas podem ainda se tornar parceiros, se tornar patrocinadores, porque gostaram daquela experiência de remar. É claro que para que isso aconteça, nós precisamos ter uma metodologia para fazer isso, um ambiente limpo, os atletas num bom ambiente lá, não vai ficar falando palavrão e ter um diretor de uma grande empresa lá dentro. Então, mas é muito interessante financeiramente. Locação de espaço de equipamento e parceria com empresas ou com academias, alguma terceirização. Tudo isso em serviços é uma fonte de financiamento relevante que que nós precisamos pensar em como otimizar. Bom, recursos incentivados, claro, né, além de incentivo ao esporte, governo federal, nas 3 linhas que existem, educação, participação e rendimento, programas estaduais e municipais. Eventos, eu penso que muitos clubes desperdiçam isso, promover competições de diversos níveis é uma fonte de renda para o clube, tanto diretamente através de inscrições, como uma fonte também de ter patrocínio, porque o patrocinador vai ter um momento de exposição, vai ter um momento que vai aparecer no jornal, vai ter um momento que vai ter público. Então, se nós apresentamos uma proposta de patrocínio para o clube ou de patrocínio para a equipe, com um evento, com uma regata organizada pelo proponente, pelo clube ou pela equipe, há muito maior chance de ter envolvimento, de ter aceitação daquele projeto através de um patrocinador. Ele vai ter tudo na mão. Promover eventos de confraternização, eventos de arrecadação, enfim, tudo isso, ainda com voluntariado, é importante que seja desenvolvido. E patrocínio direto, não é uma verba tão fácil assim, ter patrocínio realmente direto. Tem que ter uma exploração da imagem grande, e pode ser para atletas, equipes ou clube inteiro. Nisso tudo é muito importante que se entenda que o que necessita e o que é possível de atingir. De atingir em termos de resultado, de entrega, de produto, para o que a gente está buscando. Nós precisamos analisar todas as oportunidades e identificar a mais viável. Nós precisamos também entender qual produto que nós temos para oferecer. Se nós possuímos atletas, uma grande equipe feminina, é interessante que nós possamos buscar patrocinadores que têm interesse nessa imagem. Se nós temos uma equipe jovem, ou nós possuímos ações ecológicas dentro do nosso grupo, da nossa equipe, é interessante que nós possamos canalizar nessa busca de patrocinadores que têm também essa visão. Então, nós precisamos nos entender e entender como que é o mercado externo e onde estão as oportunidades. E aí, talvez, bom, na minha região, eu tenho uma empresa que gosta de patrocinar ou que tem canais de patrocínio para ações de sustentabilidade ou ações ecológicas. Então, talvez seja interessante eu colocar no meu plano estratégico, começar a desenvolver esse tipo de ação dentro da minha equipe, para que a minha equipe mostre que ela tem a imagem que aquela empresa busca para patrocinar. E se eu faço isso num plano estratégico, em 1 ou 2 anos a minha equipe pode conseguir aquele patrocínio e isso pode mudar drasticamente o rumo do meu grupo, da minha equipe, do meu clube. E por fim, nós não podemos esquecer que isso é uma competição enorme. Nós não podemos esquecer isso. Bom, controle patrimonial, clubes, esse ponto é essencial para a gestão funcionar, saber o que nós possuímos, como está e como nós supriremos isso. Então, dividir aqui em equipamento, barcos, remos e ergômetro. O inventário ele tem que ser completo, ele tem que ser atualizado, dá trabalho.
as pessoas não gostam de fazer, os técnicos odeiam fazer, e eu enfrento várias brigas em relação a isso, mas é extremamente importante que isso se transforme em uma planilha bonita demais, cheia de números e códigos, que a gente saiba o que a gente tem de verdade. Lá tem que ter detalhes de cada barco, dos remos. Nós devemos definir um sistema de identificação para otimizar as coisas, não ficar decorando um monte de nome ou ficar demorando 10 minutos para descrever um barco. Isso também deve ter um sistema de uso e, obviamente, tem que ser disponível e tem que ser visível para todo mundo. Atletas, dirigentes, quem faz a manutenção, todo mundo tem que entender e tem que ver. Isso de uma maneira prática. A mesma coisa para material, para peças de troca, para peças de reposição, principalmente quando nós temos equipamento de segurança, que o barco não pode ficar sem, né? Ontem nós falamos sobre segurança. Barco, por exemplo, sem bolinha, não pode ir para água. Barco sem corda de segurança não pode ir para água. Então, isso deve ter um estoque dentro do clube. E para isso também é necessário ter um controle de estoque. Deve ter esse tipo de organização. Para que não falte, e daí ou se saia, faça um treino numa situação de risco, ou se perca um equipamento e não se consiga treinar. Porque ninguém sabia que tinha acabado as bolinhas de proa. Então, esse tipo de organização também é essencial. Deve ser elaborado, é claro, esse controle deve ser elaborado conforme o equipamento em uso. Nós precisamos prever um estoque mínimo de peças essenciais para a segurança. Nós devemos também planejar aquisições em maior quantidade, ou em cooperativa. Isso foi uma coisa que nós conversamos em uma reunião de um dos polos, que é interessante, clubes se juntarem de uma maneira de cooperativa mesmo para fazer uma compra grande, uma importação grande, ou outra coisa, porque vai baratear trazer isso. E aí cria um estoque de 2, 3 anos, não são peças perecíveis. E otimizar também, outra coisa que foi discutida nas reuniões dos polos, otimizar também esse serviço de manutenção local através de uma prestação compartilhada. O colaborador que trabalha no meu grupo, ele é muito bom com carbono. E o que trabalha no outro clube, ele é muito bom com madeira. Então, vamos otimizar os serviços dessas pessoas. O que trabalha bem com carbono faz uma coisa de carbono para outro clube, o que trabalha bem com madeira faz uma coisa de madeira para outro clube. E isso também pode ser feito até através da federação. Bom, aqui tem uma sugestão de uma planilha, também vai ficar lá disponível naquela área de documentos aí na confederação. É uma planilha básica, mas que pode ser utilizada como inventário. Isso aqui é metade dela, tem mais uma outra metade do lado, com informações sobre os remos que são utilizados para cada barco e tal. Isso aqui vai ficar disponibilizado lá. Quem quiser utilizar, quem já não tem, é útil. Só não vale anotar em papel, tem que anotar em planilha mesmo, que é lá que fica guardado. Caderninho também não vale. Bom, por último, e razão dos esportes é a gente saber quais são os resultados que a gente busca e ter indicadores para isso. Tudo o que a gente falou até agora deve ser mensurado e nós devemos saber o que medir e como medir. Então, para que nós tenhamos indicadores de resultado, saber medir e saber ajustar é essencial. Coloquei aqui 6 passos para isso, acho que resume de uma maneira simples. Primeiro passo é definir quais são os indicadores críticos para o nosso projeto funcionar. Quais são os parâmetros que eu vou medir em cada um desses indicadores, o que é bom, o que é ruim, o que é muito ruim, o que é verde, o que é amarelo, o que é vermelho. Como eu vou medir isso? Quem é o responsável dentro do grupo por medir isso? De quanto em quanto tempo nós devemos medir isso? Seja financeiro, seja performance de atleta, seja quantidade de atleta, que é muito interessante também. Definir, dependendo do propósito, dependendo dos objetivos daquela equipe, definir quantas pessoas, quantos atletas devem permanecer dentro de cada nível, dentro de cada categoria. Por exemplo, eu entendo que para a minha equipe eu devo ter
20 júnior feminino, 20 júnior masculino. No júnior B, essa quantidade menos 5%, ou mais 10%. No sênior, não é meu objetivo trabalhar com sênior, então 15% da quantidade de equipe de base é a equipe que eu quero ter sênior. Isso é um indicador. E isso deve ter os limites. Bom, se eu subir muito em uma das categorias, vai me faltar barco. Essa categoria eu não vou conseguir comprar barco, vou perder qualidade. Ou baixou o mínimo de infantil, 20% abaixo do meu limite, isso indica que daqui a 2 anos eu não vou ter um júnior para competir. Tenho que trabalhar naquele foco ali. Então, para isso é importante que se tenha indicador de resultados e para isso é importante que se tenha muito, se saiba muito o que a gente quer medir, o que é essencial, porque isso deve ser definido conforme o nosso planejamento estratégico, mas se deve fazer sempre. E claro, por último, nós devemos saber também quais ações nós vamos tomar quando nós não estivermos atingindo aquele indicador. E isso tudo finaliza o plano estratégico. Ok, pessoal? Então, muito obrigado aí pela atenção, pelas trocas também. Acho que foi super bacana. Várias participações hoje. E, enfim, assunto legal. Se vocês tiverem interesse aí em a gente abranger mais uma dessas áreas, a gente pode, no futuro, fazer isso. Acho que pode ser interessante aí, talvez mais financiamento, mais alguma coisa assim. Espero que vocês tenham gostado. Foi rápido, mas eu procurei abranger tudo que eu uso, pelo menos, quando eu estou fazendo as minhas capacidades, o meu trabalho aqui de planejamento. Dúvidas? Marcelo, Diga. fazer uma pergunta aí, na verdade não é querendo complicar, mas na verdade querendo ver a tua criatividade, né? Esse assunto de planejamento, ele não é o nosso métier, né? A gente não é formado para isso, foi muito legal a tua palestra, né? Poder ver como você faz, como você trabalha. E então, assim, não é uma coisa que a gente faz constantemente, na grande maioria das vezes, né? Então, quando a gente começa a fazer uma coisa dessa, e ainda mais quando é algo novo, se torna muito mais complexo, né? E a gente ainda tem outras atribuições como treinador, né? E então fazer isso também demanda muito tempo. E como conciliar, né? Aí eu quero ver a tua criatividade, né? Porque a gente tem outras coisas para fazer, né? Também como treinador. Queria saber um pouco como você fez isso, porque hoje você trabalha exclusivamente como administrador, né? Mas no União você acabava fazendo as duas. E como você fazia isso, né? Como você conciliar as duas coisas? Legal essa tua pergunta aí, Ale. Bom, a primeira coisa que a gente faz é deixar a família de lado para conseguir ter mais tempo. E corre alguns riscos com isso. Fora isso, no período que sobra para a gente trabalhar, tu me acompanhou muitos anos aí, né? Muito tempo a gente troca ideia já e conviveu muito tempo e trocou muita ideia sobre planejamento também. Na verdade, eu num clube que tem uma visão estratégica maior, como é a União, já existia um certo incentivo para isso e eu tentei criar e fui criando algumas ferramentas e fui pesquisando algumas coisas sobre isso. Tive algumas oportunidades de fazer alguns cursos também sobre isso, mas o meu entendimento era que se eu não reservasse um tempo para isso, se eu não reservasse um tempo para planejar uma coisa bem mais audaciosa, bem mais para frente, eu não ia conseguir sair do nível que estava. E aí eu entendia que, em alguns momentos, mesmo que isso rivalizasse com o tempo que eu tinha para ficar disponível com os atletas, e isso, obviamente, é impossível a gente estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Uhum. Obviamente que isso também, em alguns momentos, existia crítica.
ou faltas ou reclamações dos atletas de pô, não está comigo agora, não está na água, não está disponível para isso. Pô, o Marcelo nunca está disponível para fazer tal coisa. Porque nesse tempo está se investindo nisso. Então, não tem como eu dizer se foi certo ou foi errado, mas me serviu como muitas oportunidades de aprendizado. E hoje o meu trabalho é fazer isso. Hoje, há um ano e meio, eu não entro mais na lancha, não dou mais treino. Mas até agora, até antes, cada vez foi ficando mais estratégico, né? Mas, obviamente, começou só na parte prática. Mas eu acho que o começo foi muito mais complicado porque fazer planejamento estratégico, ou fazer planejamento orçamentário, ele te demanda muito tempo no começo. Depois que tu criou as tuas estratégias e criou a tua documentação de trabalho, e tu entende a tua documentação de trabalho, vai ficando cada vez mais simples. Antes o que eu demorava um mês inteiro, tinha que começar em agosto para conseguir entregar em setembro um planejamento orçamentário. Hoje eu consigo fazer em 2 horas para um ano inteiro. Então, vai ficando muito mais prático, muito mais rápido fazer isso, né? E, enfim, acho que é uma questão de igual regular um barco. No começo a gente demora horas, dias para conseguir regular um barco. Depois a gente faz isso quase de olho fechado. É treino, é prática, mas é essencial. Cada vez eu percebo que é mais importante esse nosso olhar estratégico. E se a gente for ver, né, o remo brasileiro quase... não são todos técnicos, mas os técnicos de clubes sempre tem um que é sobrecarregado com essa função. Sempre tem um técnico que tem que fazer o orçamento, tem que fazer o planejamento, tem que fazer a prestação de contas, tem que fazer isso e aquilo, e também tem que sair na lancha. E o grande problema é que quando a gente está na lancha, a gente não consegue levar o computador para seguir fazendo isso. É verdade. Isso, o que mais me atrapalhava era isso, quando eu estou na lancha, eu estou na lancha. Não é igual agora eu consigo fazer muito mais coisas, porque agora eu passo o dia inteiro sentado na frente do computador. Então a gente consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo de computador. Mas estar na lancha, não há como fazer o planejamento do orçamento. Então, e a gente sabe que a realidade hoje do remo brasileiro é que muitos, ou a grande maioria dos técnicos, ou dos técnicos principais, ou que tem mais experiência, compartilham essa função. E não consegue dividir também, né? Não consegue delegar também mais tarefas. Talvez esse seja um ponto fraco aí, porque se a gente for ver em outras modalidades, o basquete, por exemplo, que é super desenvolvido no Brasil, ou o vôlei, que é super desenvolvido no Brasil, ou o futebol, que é super desenvolvido no Brasil, os técnicos principais dessas modalidades, na verdade, eles são managers. Então, eles têm o grupo de trabalho deles e eles estão focados na estratégia. Claro que eles vão ter um pouco de foco na área técnica, mas existe o preparador para isso, existe o treinador daquilo que trabalha para ele. E ele está focado na estratégia, na visão macro. E quanto mais a gente consegue pensar nisso, mais treinado também na nossa criatividade a gente fica, mais treinado na visão ampla ou em enxergar oportunidades, né? Quando a gente está mergulhado nos problemas, é muito difícil a gente conseguir enxergar oportunidades. Então, é importante que a gente consiga criar até uma estratégia ou um planejamento que nos permita ter tempo para isso. O tempo de, peraí que eu vou tirar a cabeça do buraco aqui, vou dar uma olhada em volta agora e vou enxergar aonde eu posso ir, né? Bom, acho que você explicou perfeitamente. A minha pergunta foi nesse sentido de não de dificultar, mas de mostrar, né, soluções. Né? Você mostrou muito bem como você dividia isso, né? E eu acho também interessante mais um ponto, porque dentro do seu discurso você falou do voluntariado, né? Ou seja, aquela pessoa que despende um tempo, né, para fazer uma outra coisa e não é remunerado. E às vezes, e aí eu sei que não é
no remo, o treinador, ele acaba fazendo muito mais do que ele realmente é pago, mas talvez ver dessa forma também, vou fazer um trabalho voluntário também nesse sentido, né, de despender algumas horas do meu dia, mesmo que não remunerado, para poder fazer uma coisa como essa que vai trazer um benefício para ele, porque na verdade é um investimento, né? Na verdade, ele vai trazer isso como benefício para ele também. Mas acho que você respondeu super bem. E é extremamente importante que a gente tenha cada vez mais pessoas com interesse de trabalhar na área estratégica do nosso sistema. Porque acho que uma das coisas que mais me motivou a ir para isso é perceber que somente como treinador tinha momento que eu ficava batendo com a cabeça contra a parede, eu não conseguia ir adiante, ou ok, o teto é esse aqui. Além disso, não dá, e não é por falta de estudo sobre treinamento, não é por falta de conhecimento sobre treino, porque isso é uma coisa que muitos de nós temos, em um nível que sobra para o que a gente faz. Sobra mesmo. Por diversas oportunidades, por diversos caminhos que a gente pode trilhar aí, estudando fora ou com cursos vindo para cá, conhecimento de metodologia sobra em alguns momentos, mas falta o conhecimento de gestão do sistema. Nós precisamos ter muito mais gestores no remo. Quando nós tivermos muito mais gestores, muita coisa vai evoluir. E uma pena é que a maioria das pessoas que vai seguir por esse caminho são técnicos. Então, vou me tornar um gestor, é um técnico a menos. Sim, verdade. Enfim, é um problema também. É isso, obrigado. Muito obrigado, gostei bastante, achei bem pertinente esse assunto também. Show, obrigadão, Ale. Marilene, que falou que estava na reunião lá do COB, respondendo também o Samuel, que me mandou aqui no privado. Sim, Marcelo, eu consegui no meu celular colocar as duas janelinhas e fiquei de um em outro, de um em outro. Mas deu para ouvir tudo direitinho que você falou. De qualquer forma, a gente gravou e depois vai pro canal da Confederação lá no YouTube. Certo, valeu. Show, beleza. Então tá, pessoal, mais alguma dúvida aí ou alguma sugestão? Fiquem à vontade. Marcelo? Marcelo, tá ouvindo? Sim, estou escutando. Renato, aqui de Centro Náutico Potengi, Natal. Oi, Renato, sobre também patrocinadores, a gente fez um levantamento aqui em Natal, porque nossos clubes geralmente foram remados por várias famílias nobres e apresentadas em Natal. E a gente fez um levantamento dessas famílias e para elas colaborarem com o clube. E a primeira família já se pronunciou, já está fazendo uma reforma no nosso clube. Depois nós vamos passar para outras famílias e aí por diante nós vamos ajeitar nosso clube. Já temos uma família que também já vai doar uns materiais de exercício, peso, essas coisas. E vamos tocando em frente aqui. E é tudo doação, Renato? Tudo doação. Nesse caso aí é tudo doação. Entra naquela história de patrocinador, né? Legal, hein? É uma prática pouco comum, né, no Brasil, doação. Bem pouco comum mesmo. Quando a gente vai para os Estados Unidos, é impressionante como isso é fortíssimo, absurdo, assim. Eu lembro uma vez, eu estava fazendo um curso lá, que as primeiras semanas era numa universidade, e nós estávamos na aula e chegou certamente ricaço, né? Chegou lá e o professor daquela universidade que estava dando aula pra gente foi apresentar ele para a turma, porque era uma turma de, sei lá, 40 e poucas pessoas, cada uma pessoa representando um país. E esse doador ele fez uma doação de mais ou menos $400 mil na hora, assim, e para a universidade, para melhorar alguma coisa esportiva na universidade. E não é uma coisa que acontece a cada 10 anos, acontece a cada mês, acontece a cada semana. É impressionante a cultura que tem de trazer de volta, né, de dar retorno para o esporte, entendendo que aquilo ali vai beneficiar a comunidade, vai beneficiar a sociedade como um todo, né? É algo muito legal, Renato. E como é que vocês fizeram para sensibilizar essas pessoas?
A gente, porque na verdade o clube daqui de Natal, muitas famílias tradicionais passaram por aqui, né? Então a gente fizemos o levantamento e entramos em contato com a primeira família. E mostramos fotos, mostramos a época que eles remavam, tal. E um dos netos e irmãos se interessaram e já foi a primeira família, já fazendo a doação da reforma do clube. E a segunda família que nós estamos contactando já vai conseguir uns pesos para a gente aqui, tapete, tatame, essas coisas. E por aí por diante, né? E quem sabe juntar essas famílias todinha e comprar barcos. E o barco é o mais complicado de comprar, né? Isso, valores, trazer. Verdade. Mas legal, mas se essa cultura começar aos poucos, talvez alguém se aventure aí, né? Isso. A comprar um. Muito bacana, parabéns aí pelas conquistas de vocês. Ok, valeu. Valeu. Obrigado pela aula que você deu aí. Valeu, obrigado, Renato. Pessoal, mais alguém aí? Então tá bom. Então, o Mansky, tá aí, Mansky? Ou não, o Mansky caiu de novo. Não tá aí o Mansky. Tá bom. Então tá, galera, vamos, já que eu quase nunca faço isso quando tem essas aulas abertas aí, abre todo mundo a câmera, por favor, pra gente fazer um print aqui e depois colocar lá no Instagram da Confederação. Manuel, ajeita o cabelo. Tá muito blogueiro, hein? Aberto, tá me vendo, Marcelo? Sim. Marcelo é YouTube agora. Deixa alguém mais abrir aí. Ok, vamos lá então, pessoal. Já tem um monte de câmera aberta aqui. 3, 2, 1, sorrisão. Pronto. Show. Valeu. Obrigado, então, pessoal. Valeu, Marcelo. Parabéns aí, viu? Pela palestra. Semana que vem, parabéns, obrigado, pessoal. Semana que vem tem fisioterapia, tá? Com o Jacó. Valeu, obrigadão, pessoal. Boa noite para todo mundo. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Marcelo, pessoal. Boa noite. Valeu, Marcelão. Um grande abraço, meu camarada. Tamo junto.